Fechando então a nossa semana, o nosso estudo do livro Fonte Viva. O nosso estudo de hoje será sobre o texto número 112, intitulado Que Farei? Ele traz para nós uma passagem, né? ele vem de uma passagem significativa na história de Paulo de Tarso. Essa passagem é relatada lá no livro Atos dos Apóstolos, do capítulo 22. Naquele momento, famoso para nós, que relata a chegada de Paulo em Damasco, quando ele se deparou com aquele fenômeno que ele entendeu como sendo uma revelação da presença de Jesus. Então, a pequena passagem diz assim para nós, né? Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Depois, ele continua aqui contando para nós o desenrolar desse evento, né, porque ele tinha perdido a visão durante 3 dias, né, até que Ananias o ajudou através de um tratamento fluídico, né, de passes ali que ele acabou recebendo. Então, esse texto aqui que Emmanuel desenvolveu para nós, ele nos leva a uma reflexão bastante séria a respeito do entendimento que nós temos a respeito sobre nossas vidas e do entendimento que nós temos a respeito das crenças que nós abraçamos. Nós observamos muito hoje que todas as pessoas buscam o mundo espiritual, ou aquilo que dentro das religiões tradicionais nós podemos chamar de reino dos céus. Elas buscam essa nova dimensão através das religiões. Então a impressão que nós temos é que, se não existissem religiões, ninguém se daria conta da existência do mundo espiritual. Mas o mais importante para nós é entendermos que o mundo espiritual existe independente de qualquer religião, independente de qualquer crença. Basta simplesmente que o indivíduo desencarne, que ele vivencie a experiência da morte física, que ele inevitavelmente se depara com o mundo espiritual. Sem saber do que se trata, dessa nova realidade, ele então vai viver a sua vida aqui no mundo físico de um modo a atender às suas necessidades imediatas, sejam elas necessidades de sobrevivência, sejam necessidades de conforto, sejam necessidades de prazer, qualquer tipo de situação ou de objeto que para ele tem relevância, sem nenhuma preocupação em construir o caminho que vai levá-lo a essa nova realidade. Então nós vemos que, para nós hoje, as religiões têm um grande objetivo, que é exatamente apontar para nós esse destino. Então as religiões falam sobre Deus, as religiões falam sobre a alma, as religiões falam sobre as entidades que nos ajudam nessa caminhada, sobre aquele, no caso do cristianismo, aquele que é o Salvador, ou no caso, para a religião islâmica, aquele que é o profeta, para o budismo, aquele que também é um grande sábio. Então cada religião procura de alguma forma mostrar para as pessoas que existe algo além do mundo material. Cada religião então transmite essa informação
a partir do entendimento que tem, a partir dos elementos que ela tem à sua disposição. Daí nós vemos então a grande diversidade de ideias que se encontram hoje espalhadas pelo mundo, em que cada religião traz uma visão, muitas vezes bastante diferente de uma outra. Ou conta uma determinada realidade, o outro fala de alguma coisa diferente. Então nós ficamos nos perguntando, mas exatamente qual é essa realidade, qual é essa verdade com a qual a gente vai se deparar no mundo espiritual. Nós conseguimos, através desse canal com o mundo espiritual, conhecer um pouco mais dos detalhes daquilo que existe, ou daquilo que aqueles que vivenciam nessa dimensão, o que eles experimentam. Então trazem para nós esse relato, a gente vai então juntando as peças e formando uma determinada paisagem, um determinado cenário. Então a doutrina espírita para nós, não sendo melhor, não sendo pior, ela simplesmente dispõe de um recurso e faz muito bem o uso dele para que a gente compreenda exatamente esse nosso destino. Então nós começamos a perceber também que se as informações viessem para nós do jeito que a doutrina espírita traz, e nós não dependêssemos dela como sendo uma filosofia espiritualista ou uma religião, se ela não existisse, e nós apenas conhecêssemos o mundo espiritual, nós também faríamos com que as nossas vidas fossem trabalhadas de modo mais objetivo, visando essa realidade que nos espera. Então, voltando àquele raciocínio inicial, vamos eliminar ou vamos neutralizar todas as religiões que existem no mundo hoje. O que seria da humanidade diante desse destino que é inevitável para todos? Certamente todos ficariam desorientados. Vamos colocar então as religiões como sendo as escolas que vão nos preparar para esse futuro que nos espera. Cada escola fazendo ali o seu papel do seu jeito. Algumas ensinando melhor, outras ensinando pior, e assim com todas essas diferenças. Esse texto, após essa introdução, esse texto então com esse título, O que farei? Foi exatamente a pergunta que Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, que depois desse período, dessa experiência, ele então se declarou como Paulo, exatamente para se diferenciar daquele que era o perseguidor dos cristãos, para se tornar aquele que foi um dos grandes apóstolos do cristianismo. Então quando ele disse o que farei, a partir do momento em que ele se deparou com a experiência daquele encontro com Jesus, já mostrou a disposição dele de trabalhar em função daquela filosofia. Emmanuel, a partir dessa pequena passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, ele traz aqui uma frase bastante significativa que vai nos ajudar nesse entendimento. Ele diz assim: só a primeira frase já seria suficiente para que nós desenvolvêssemos todo o nosso estudo. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Então, quando eu contei para vocês aquela história sobre nós nos prepararmos para o mundo espiritual e muitas vezes não estarmos bem preparados, a pergunta que nós fazemos é: mas eu estou me preparando para quê exatamente no mundo espiritual? Se eu não tivesse as religiões, eu teria mais dificuldade, porque nada no meu dia a dia, na minha rotina, na minha cultura, na minha vida acadêmica, nada me instrui com relação a essa realidade. A nossa ciência clássica, ela nos mostra sobre as leis que regem o mundo físico. A filosofia nos fala sobre o entendimento que nós temos da nossa vida agora, mas nada transcende essa barreira que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Então as religiões fazem esse papel. Então eu me envolvo com uma religião me preparando para o mundo espiritual. Mas a ideia imediata que eu tenho, e essa infelizmente é uma realidade para todas as religiões, a doutrina espírita também não foge disso,
embora ela faça uma interpretação diferente, todos nós esperamos chegar no mundo espiritual e desfrutarmos de uma felicidade infinita. Alguns falam que nós vamos para o paraíso, outros falam que nós vamos para o sétimo céu, outros falam que nós vamos para Shangri-La, outros acreditam que nosso lar é o destino final de todas as almas bem-aventuradas, e assim então cada religião fala do seu ponto final, do seu ponto máximo, que é exatamente esse estado de plenitude, de felicidade. Só que de uma forma bastante abreviada. Ou seja, eu me encontro aqui no mundo físico e de repente eu passo para o mundo espiritual e vou para o paraíso, sem fazer uma descrição de todo o percurso, de todos os esforços que são necessários para alcançarmos esse estado de felicidade. E mais uma vez, estarmos numa condição de grande felicidade no mundo espiritual não depende das religiões. Não é se eu serei religioso ou não, se eu sou religioso ou não sou religioso, que isso vai determinar a minha felicidade. Como nós dissemos, as religiões hoje são escolas religiosas. São escolas que trazem para nós valores morais, que trazem para nós estudos filosóficos, que trazem para nós conhecimento espiritualista. É uma escola. O objetivo dela é instruir. E a partir dessa instrução, somos nós que somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Então, o equívoco que nós encontramos no mundo hoje é exatamente isso. Nós nos envolvemos com uma religião já certos de que nós seremos felizes, de que alcançaremos o paraíso. É como se eu entrasse numa universidade, todo feliz da vida, acreditando que o meu emprego está garantido, que o meu sucesso profissional já foi alcançado. Então, na verdade, eu entro para uma universidade e começo a me preparar tecnicamente para o exercício de uma determinada profissão. A partir dali, durante esse período de estudos, vêm as minhas provas, vêm os meus estágios, vem a convivência. A partir dali, enviar currículo, arrumar um emprego. Nesse emprego depois eu tenho que me estabelecer nesse emprego, buscar as minhas promoções, tomar as minhas iniciativas e tentando alcançar o sucesso profissional que eu tanto desejava. A mesma coisa acontece também numa relação. José Carlos de Luca, que é um palestrante espírita daqui de São Paulo, ele escreveu um livro interessante falando sobre família. E nesse livro ele contava exatamente isso, nessa relação entre casais que se aproximam para estabelecer uma relação matrimonial, uma relação estável, seja lá como for. O grande objetivo que todos têm é chegar ao altar, ou assinar os papéis. Então a gente vai se juntar, aquele namoro, passa ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa ali qual é o tempo, vamos nos casar. Aí de repente tocam as trombetas na porta da igreja, ou então ali chega naquele carro luxuoso na porta de um cartório, e de repente todo mundo sai sorrindo, feliz e dizendo assim, conseguimos o que queríamos. Sem se dar conta que o casamento não termina ali, o casamento começa ali. E a partir daquele momento são anos e anos de convivência, anos e anos de ajuste, de dificuldades, de conquistas, de transformações. E na época atual que nós observamos, felizes são aqueles que conseguem ter uma relação prolongada. Porque hoje muitos começam, e por essa facilidade que a vida hoje acabou apresentando para nós, ou pelo menos essa ideia de facilidade que a vida equivocadamente passa para nós, é muito fácil nós casarmos e descasarmos, como se isso não fosse trazer para nós nenhum tipo de consequência. Então a mesma situação no âmbito profissional, como também no âmbito afetivo, acontece no âmbito espiritual. Eu entro na porta de uma igreja, entro na porta de uma instituição, passo por aquele ritual de batismo, de sacramento, e de repente eu me considero salvo. Como se nada mais eu tivesse que fazer a partir dali. O ensinamento que a doutrina espírita traz para nós, que ela se difere exatamente de uma instituição religiosa, exatamente pelo seu aspecto filosófico. Quando a gente fala aspecto filosófico, é nos ajudar a pensar e a nos ajudar a compreender. Então nós começamos a entender o sentido das nossas vidas.
Eu sei que eu sou um indivíduo, que eu sou um espírito imortal. Esse é um ponto definitivo. E eu serei um espírito imortal independente da religião, independente se eu acreditar que eu tenho que existe alguma coisa ou não existe. Então a gente tem que começar primeiro a nos desintoxicar dessa ideia de que religião salva alguém. A religião instrui alguém. A religião capacita alguém. Mas nada substitui o esforço pessoal e as conquistas individuais de cada um. Por isso, então, quando Emmanuel, logo na sua primeira mensagem, na sua primeira frase, ele diz para nós: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Então todo mundo quer ser salvo para poder viver a felicidade plena e ociosa, sem compreender exatamente qual é a realidade do mundo espiritual. Então, vamos eliminar as religiões nesse momento da nossa mente. Eu sou um espírito mortal. No momento em que meu corpo físico for destruído, eu vou chegar no mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, eu vou me deparar com a minha realidade consciencial, com a minha realidade psíquica. E ali, pela própria lei natural, voltarei ao mundo físico pelo processo da reencarnação. Continuarei vivendo novas experiências, vou desencarnar, vou para o mundo espiritual, e esse ciclo vai continuar durante muito tempo, até que eu alcance uma condição em que outro ciclo vai começar a se desenvolver. E tudo isso vai acontecer independente de eu ter religião ou não. Então nós vemos hoje que grande parte das pessoas do mundo hoje, independente de qualquer nação, independente de qualquer crença, faz exatamente isso, busca as religiões para um conforto espiritual e acaba entrando na ideia do comodismo. Eu faço isso para poder chegar em tal lugar e ali depois eu vou descansar. Só que a realidade é muito diferente. Então hoje, nós que temos a oportunidade de nos depararmos com uma filosofia como essa, que nos ajuda a compreender através do conhecimento científico, através do estudo filosófico, através do desenvolvimento dos aspectos espirituais que são importantes para todos nós começarmos a entender com que faixa de energia nós estamos nos vinculando, quais são as forças espirituais que nos coordenam, quem é a liderança, quem é o intelecto supremo que rege todo o universo. Então esses três aspectos para nós são fundamentais. E aí então, mais importante de tudo, a partir do momento em que nós começamos a adquirir esse conhecimento, nós temos então maiores condições de aplicar isso nessa trajetória que nós estamos percorrendo, nessa trajetória que para nós é infinita. Até mesmo os espíritos puros, vamos imaginar aqueles espíritos nas esferas mais elevadas, mesmo que a nossa mente não consiga alcançar, a gente faz um esforço para ir além. Mesmo esses espíritos estão em contínuo processo evolutivo. Somente aquele que tem a perfeição absoluta não tem necessidade de evoluir. Até mesmo aqueles que são perfeitos evoluem diante da própria perfeição, através de novas conquistas, através de novas realizações. Então nessa trajetória que é infinita da evolução, nós conhecemos a nossa posição e sabemos do trabalho que temos que realizar. Então, se nós nos iludirmos, acreditando que o fato de eu ler um livro, de eu frequentar um ambiente, de eu cumprir alguns rituais ou sacramentos, isso vai ser o suficiente para mim, eu estou decretando meu sofrimento futuro. Porque a única coisa que pode diminuir o meu sofrimento vai ser exatamente a minha transformação. E é uma transformação que ela é contínua. E a transformação não vem pelo ambiente, não vem pelas minhas práticas. Ela vem, na verdade, pela minha transformação interior. Fletcher colocou aqui para nós, né, frustra um pouco, né? Aprendi que bater palmas para Jesus e gritar e cantar alto me levaria para o paraíso. Mas Fletcher, essa é uma educação que todos nós aprendemos. Todos nós, né? Nem falando a língua dos anjos na Tic-Tac. Então, as religiões que estão estabelecidas aqui no nosso mundo durante muito tempo, elas também têm essa interpretação. Elas entenderam que existem apenas 3 ambientes no universo. É o ambiente da Terra, é o ambiente do inferno e é o ambiente do paraíso.
e que tudo acontece de um modo muito simplificado. Seria como se você ganhasse de presente uma caixa de quebra-cabeças com 10 peças. E depois eu te ofereço uma caixa de quebra-cabeças com 5.000 peças. Aí você pergunta assim, qual que você quer montar? Dependendo do prazer que você tem, é claro que você vai curtir aquele que é o mais desafiador. Mas diante da realidade da vida, nós vamos optar por aquele que é mais simples, aquele que é mais prático. Só que para o mundo espiritual, essa praticidade, esse atalho que nós queremos buscar, é um atalho que inevitavelmente vai nos conduzir a esse sofrimento. É importantíssimo para nós que essa compreensão que nós temos dessa nova realidade também leve em consideração esse entendimento primitivo que até mesmo as instituições acabaram adquirindo. Ou seja, também fizeram uma interpretação equivocada. Até porque Jesus, naquela época, quando ele conversava com as pessoas que eram mais simples, ele trouxe uma mensagem que tinha um efeito imediato. Ou seja, dizendo para elas agora, a sua condição é essa e vocês podem melhorar a partir daqui. Não havia necessidade naquele momento de começar a desenrolar todo aquele mapa que elas teriam que percorrer. A necessidade era imediata. Seria mais ou menos assim, fazendo uma comparação simples, porém ela vai trazer um entendimento maior para nós. Se você tem alguém que está passando fome, você não vai chamar essa pessoa para conversar sobre a dieta que ela precisa fazer. Olha, você tem que comer esses alimentos, você vai ter que fazer exercícios, você vai ter que tomar esse remédio. Ela está com fome. O que ela quer é um prato de comida. Depois que ela estiver satisfeita e estiver bem alimentada, aí sim nós vamos começar a conversar sobre a forma saudável dela manter a regularidade da sua alimentação. Naquela época em que nós vivíamos uma crise espiritual significativa, quando nós tínhamos ali um politeísmo, uma ideia voltada para o materialismo, para as sensações, para o domínio, para a agressividade, era um período turbulento. Se hoje nós achamos que corrupção na FIFA, mensalão é um problema, nós não imaginamos o que era aquela época, em que a vida não tinha valor nenhum. Vida e morte era uma questão de detalhes. Hoje não, hoje a morte é caracterizada como uma violência. Naquela época uma pessoa morria por nada. Era apedrejada por nada. Bastava que você fosse uma pessoa antipática àquele que tinha um pouco mais de poder que você estava condenado. Então havia muito sofrimento, havia um desespero muito grande, uma falta de esperança. Então Jesus fez que naquele momento levar o prato de comida para aquelas pessoas. Só que o detalhe é o seguinte, toda aquela mensagem que foi transmitida naquele período, ela acabou ficando estagnada. E todas as instituições que se desenvolveram a partir daquela mensagem continuam vivendo com o pensamento de 2000 anos. Sem se darem conta que aquela mensagem servia para aquela época, mas o conhecimento espiritual ele deveria se desenvolver muito mais a partir dali. E hoje nós temos o entendimento que a mensagem moral que Jesus trouxe, ela é importante para nós ainda hoje. Ela é fundamental, não importante. Mas muito mais do que o ensinamento moral, nós começamos a ter um conhecimento dessa nova realidade. E a partir desse conhecimento nós começamos também a modificar as nossas condutas. Então não basta você chegar no Rio Jordão e você ser mergulhado e ser batizado, acreditar que você está salvo. Para aquelas pessoas, essa prática era importante, para mostrar que aqui naquele momento a vida dela se transformaria. E aí então, continuamos com aquele pensamento antigo, congelado, imóvel, comodista. Olha que prático é, basta você se ajoelhar e você rezar que você resolve as coisas. Até mesmo para aquele que sente uma transformação sincera, para aqueles que são realmente fiéis às crenças que abraçaram, se ele se manter apenas na fidelidade e na adoração, ele vai ser um espírito que vai sofrer. Porque muito mais do que adoração, muito mais do que fidelidade, é preciso mudança de atitude e conquistas.
conquistas pelo trabalho moral, o trabalho moral que diz respeito a ele, que diz respeito ao ambiente que ele vive, que diz respeito à sua própria história, que diz respeito aos ajustes que ele precisa fazer de suas existências anteriores. Situação essa que não é considerada por essas instituições, que você nasceu agora, essa é a sua chance e você vai para o céu. Nós somos espíritos que tivemos uma história passada cheia de conquistas e cheia de derrotas, temos o nosso presente para poder lidar, organizar tudo isso, e temos o futuro para continuar acertando e continuar errando. E dentro dessa nossa visão limitada, ficaremos, lamentavelmente, preso nesse círculo de ilusões, sendo despertados, infelizmente, através da dor. Vamos então aqui ao nosso texto, que vai falar exatamente a partir desse nosso raciocínio. Então, o texto número 112, o que farei? Essa passagem, mais uma vez, para a gente lembrar, é aquela pergunta que Paulo de Tarso fez a Jesus no momento daquele encontro às portas de Damasco. Diz assim então: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne. Há quem reclame afeições indébitas. Quem suspire por negócios inconfessáveis. E quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga a isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Aqui uma passagem que me chamou a atenção, passagem simples, mas que acabou me trazendo algumas imagens. Diz o seguinte: e os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. A imagem que surpreendentemente me veio à mente foi aquele jogador de futebol que no momento da cobrança do pênalti levanta as mãos para os céus e pede para que Jesus abençoe o gol que ele vai fazer. Ou então aquele que agradece a Deus ou pede a presença de Deus em situações banais do seu cotidiano. Não que isso não seja importante para fortalecer a sua fé, mas ele acredita que a sua fé tem por objetivo satisfazê-lo naquelas necessidades que pouco importam para o seu crescimento espiritual. Se Deus quiser, eu vou conseguir tal coisa. Se Deus quiser, vai conseguir tal coisa? Tá certo, se essa coisa vai te fazer feliz, tomara que você conquiste. Mas tomara também que você entenda exatamente o que é felicidade, para que você não fique restrito a esses prazeres simples que a vida pode oferecer, mas que pouco significam para o seu crescimento espiritual. Então nós vemos que a banalização, né, a forma simples que hoje nós vemos essa realidade do mundo espiritual, que de simples não tem nada. Pelo contrário, ela é trabalhosa. Na condição evolutiva em que nós nos encontramos, ela é sacrificante, porque são sacrifícios que nós fazemos do nosso ego, sacrifício dos nossos interesses improdutivos.
é um sacrifício do nosso orgulho. Então todas essas conquistas, elas começam inicialmente pela libertação de nós mesmos por nós mesmos. Ou seja, nós temos que nos desprender daquilo que no próprio Evangelho foi chamado de homem velho. Porque todo mundo fala que quer conquistar o homem novo, mas nós continuamos vivendo esse mesmo homem velho que vivia em função das sensações, que vivia ainda em função daquela de uma realidade restrita à sua sobrevivência no mundo material. Então vamos nos libertar do homem velho e vamos viver com o homem novo. Todo mundo deseja isso, mas ninguém está entendendo como isso deve ser feito. Todo mundo quer alcançar o céu, mas ninguém sabe como. E nem mesmo as instituições sabem. Aqueles que são os seus representantes, aqueles que são os seus instrutores, se iludem tanto quanto iludem aqueles que os seguem. Porque ainda acreditam que as religiões têm por objetivo levar uma felicidade sem sacrifício. E acreditam naquela simplicidade do quebra-cabeças. Montar um quebra-cabeça rápido para acabar o serviço, ou trabalhar para realmente montar aquelas peças que parecem intermináveis. Então hoje nós estamos numa das nossas tantas e tantas encarnações. Essa nossa encarnação atual, como toda encarnação, ela acaba sendo divisores de água, um divisor de águas. Então essa nossa encarnação, ela pode determinar o nosso passado de homem velho para o nosso futuro de homem novo, ou ela vai simplesmente transferir o homem velho do passado para esse homem velho do futuro. É o que vai fazer a diferença para nós. Tic-Tac lembrou, essa libertação ocorrerá e só é uma questão de tempo, mas para uns, menos tempo para outros. É uma questão de tempo e nesse tempo, dependendo do que nós vamos fazer nesse período. Então, de acordo com não apenas o esforço, mas também o direcionamento do esforço. Porque nós lembramos que fazer força, ela pode significar simplesmente gasto de energia. Se ela não for direcionada para um objetivo construtivo e produtivo. Então, são esforços que nós temos que fazer dentro do campo moral, são esforços que nós temos que fazer dentro do campo físico, porque o nosso corpo é uma máquina, o nosso corpo funciona, e nós não conseguimos realizar se nós não fizermos o mínimo de esforço, por mais limitada que seja esse corpo. O nosso intelecto vai trabalhar constantemente e deve se aprimorar cada vez mais, senão nós ficaremos limitados no campo da ignorância. E no campo moral, então, nem fala. O campo moral é aquele que exige de nós o maior sacrifício. Porque é um sacrifício que ele vai do mundo físico para o mundo espiritual e retorna para o mundo físico e vai para o mundo espiritual continuamente. O físico é diferente. O físico, se eu sinto uma dor agora, no momento em que meu corpo físico se destrói e o espírito liberta, essa dor não me acompanha. Mas moralmente sim. Então nós vemos que são esforços contínuos que nós temos que fazer, focando sempre à frente. Dentro do cristianismo, e também dentro de todas as religiões que são direcionadas para esse crescimento espiritual, todas elas apresentam uma referência. Para nós que somos cristãos, nós temos Jesus como referência. Não Jesus o homem, mas Jesus o professor, Jesus o mestre, Jesus o filósofo, Jesus o instrutor, porque é a instrução dele que vai fazer a diferença para nós. Então nós estamos seguindo-o, não como aquela história que nós temos, né, aqueles contos de fada, daquele homem que com uma flauta ele vai assobiando, vai tocando a sua flauta e os ratinhos vão indo atrás. Na verdade, quando nós temos um esclarecimento, nós seguimos Jesus, e enquanto nós seguimos, ele vai apontando os trabalhos que devem ser feitos. E aí então nós vamos realizando essas tarefas, percebendo que nós de fato estamos seguindo, porque também estamos realizando.
e não simplesmente seguindo passivamente. Então essas frases que nós temos, que o sacrifício de Jesus vai nos salvar, que o sangue de Jesus tem poder, que Jesus salva, é uma ilusão momentânea que todo mundo tem. Porque mais uma vez nós perguntamos, e se não existisse Jesus na nossa vida? Nós continuaríamos sendo espíritos mortais do mesmo jeito, nós continuaríamos indo para o mundo espiritual do mesmo jeito, e também teríamos as condições, a oportunidade de conquistar a felicidade do mesmo jeito. Só que com essa referência, isso se torna mais rápido, mais objetivo, porque essa é a função dele. É essa instrução que vai fazer a nossa diferença. Tico Teco lembrou que desperdício de tempo acarreta uma demora. Eu lembro que eu sempre falo para vocês, Tico Teco, que nós temos aquela passagem do espírito Hermance Dufault, que diz assim para nós: o maior arrependimento que um espírito tem quando entra no mundo espiritual é ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E a maioria de nós, lamentavelmente, inclusive nós que estudamos a doutrina espírita, passamos por isso. Porque nós chegamos no mundo espiritual e começamos a ver uma nova realidade, tudo aquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos. Ou por falta de vontade, ou por falta de fé, ou muitas vezes por ingenuidade. Mas como nós sabemos que a quem muito foi dado, muito será cobrado, para nós que temos mais conhecimento, nós temos, por uma necessidade e por uma obrigação, trabalharmos em função, de fato, da nossa transformação espiritual. E tudo isso para nós agora é uma teoria muito bonita. Mas no momento em que nós encerrarmos o nosso trabalho e nós voltarmos para o cotidiano, muitas dessas ideias vão simplesmente se perder, vão evaporar e se perder no espaço. Porque a nossa realidade ela é muito agressiva para nós, ela exerce sobre nós uma pressão muito grande. São as pessoas com quem nós convivemos, são os compromissos que nós temos, são as dificuldades que nós enfrentamos. E no momento dessa dificuldade, pensar em Jesus, pensar na imortalidade, pensar em transformação moral, é algo que muitas vezes acaba sendo encoberta por essas dificuldades. Porque nós somos ainda espíritos muito frágeis. Essa fragilidade para nós, infelizmente, acaba fazendo com que nós percamos grandes oportunidades. Quantas vezes, apesar de todo o conhecimento que nós temos, de todas as páginas que nós já lemos, todas as horas que nós já participamos de rituais, de palestras, eu sempre falo para vocês que nós espíritas temos horas e horas de voo. Só aqui na nossa sala, para vocês que frequentam muito tempo aqui, quantas horas nós já conversamos sobre isso? Todos os dias. Não é uma vez por semana, não. Não é aquele encontro de fim de semana que a gente vai para a igreja. Todos os dias falando a mesma coisa. E fora daqui, onde vocês frequentam, os livros que vocês leram, os áudios que vocês ouviram. Quantas informações nós já temos sobre essa realidade. Mas mesmo assim, quantas vezes nós temos vontade de sentar, parar e ficar chorando, lamentando as nossas dores? Porque nós não conseguimos ter forças suficientes para colocar em prática aquilo que nós sabemos. E é por isso que o mundo espiritual tem uma grande preocupação com a gente. Porque eles conhecem essa nossa fragilidade, por isso que eles nunca desistem. É por isso que nós, horas e mais horas e mais horas, falando sempre a mesma coisa. Por isso que páginas e mais páginas e mais páginas são lidas, para que a gente nunca perca o foco. Muitas vezes nós cansamos, muitas vezes nós desanimamos, mas quando nós desanimamos, vem mais um áudio, vem mais uma palestra no Centro Espírita, vem mais uma página de leitura e a gente levanta e continua, e continua, e continua. Então é sempre assim. Então nós estamos constantemente nos autoajudando. Entre nós, o mundo espiritual nos ajudando, nós ajudando o mundo espiritual. Então é nesse dinamismo, todo mundo trabalhando em função de todo mundo. A Fraterna colocou uma coisa, o nosso comportamento aqui e agora, e depois saímos daqui como seremos. Né? É uma dificuldade que todos nós enfrentamos. Rose, bom dia. Você sabe que tem aquela história. Mesmo aquele que tropeça, ele cai para frente.
Então, mesmo diante das dificuldades, nós sempre tiramos um aprendizado. A grande sabedoria que nós precisamos desenvolver é transformar essa dificuldade em algo que possa nos impulsionar para o crescimento. Então, mesmo aquele que cai, cai para frente. Ele não percebe, mas ele saiu do lugar onde ele estava. Mas quando nós vamos nos fortalecendo, nos instruindo cada vez mais, nós vamos dando passos cada vez mais firmes, cada vez mais convictos, a cabeça cada vez mais erguida, cada vez mais motivado, porque nós conhecemos o objetivo. E nós saímos do campo da fé, saímos do campo da ingenuidade e começamos a trabalhar efetivamente. Então você se lembra daquela passagem que fala dos trabalhadores da última hora? Os trabalhadores da última hora não é aquele que aparece para o emprego, é aquele que aceita o emprego e trabalha. É aquele que se esforça realmente para essas grandes conquistas. Então são esses trabalhadores que são para nós a referência e esses que serão, então, esse que será então o nosso destino. O Fletcher lembrou aqui de tanto ouvir em igrejas evangélicas sobre Jesus, eu tenho um pé atrás, né, se realmente existiu ou se eram vários, né? Não é a questão, Fletcher. Jesus era uma personalidade, mas a gente tem que tirar o foco da personalidade e lembrar da lição que foi deixada. Se foi Jesus, se foi o Antônio, se foi o Pedro, se foi o Chico, não importa quem foi. O que importa para nós é essa mensagem. Se não existisse Jesus aqui no mundo, outro espírito reencarnaria para fazer isso. E se não fosse Kardec, outro espírito faria isso. E se não fosse o Chico Xavier, outro espírito faria isso. E se não fossem nossos pais que nos dessem a vida, outros pais viriam para fazer isso. Então a mensagem e a missão, ela é muito mais importante do que a personalidade que nós focamos. Meus amigos, essa é a nossa então mensagem de hoje. Então, o que farei? É a pergunta que nós temos que fazer diante desse encontro com a lição que Jesus deixou para todos nós. O que nós faremos das nossas vidas? Para onde nós direcionaremos nossas vidas? Essa é a nossa mensagem de hoje, né? A mensagem que faz isso, né, fraterna? Então a gente vê assim que o estudo nos dá essa oportunidade de nós desvendarmos os mistérios que estão atrás desses textos. E felizmente, através desse nosso intercâmbio, a gente vai conseguindo abrir cada vez mais, ampliar cada vez mais a nossa visão. E cada vez que a gente amplia a nossa visão, a gente começa a enxergar o mundo de modo diferente, né? Exatamente, Gilson. Exatamente. Só que o que acontece? Começávamos então, nessa sua linha de raciocínio, Gilson, mataram a mensagem, o mensageiro, mas a mensagem perdurou. Só que esqueceram da mensagem e continuam lamentando a morte do mensageiro. Infelizmente, nós percebemos que foi nessa situação em que a humanidade paralisou. Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente. Abracemos o mensageiro porque sabemos que ele é imortal e carreguemos com vontade a mensagem que ele deixou. E carregar essa mensagem como combustível para o trabalho que deve ser realizado.